Boa noite, amados irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos de volta mais uma vez para aprender mais do Senhor. Eu quero dizer para vocês de coração que ao estudar para transmitir a palavra do Senhor é muito bom, porque o Senhor fala ao meu coração. Eu aprendo cada vez mais, sempre mais alguma coisa está sendo trazida à minha mente, ao meu coração, para que eu possa tentar transmitir com fidelidade, mas, acima de tudo, para me falar mesmo, a mim mesmo. Muitas vezes, as pessoas olham para o pastor e acham que ele é uma fortaleza, mas nós precisamos muito do Senhor, precisamos muito das orações, precisamos muito sermos tocados pelo Senhor Deus na sua palavra, para sermos capazes de transmitir a sua palavra. Hoje é o penúltimo momento em que nós estamos juntos no Salmo 23. Na semana que vem, pela graça de Deus, iremos completar o Salmo 23. E hoje nós vamos subir mais um degrau. Nós já fomos até... Deixa eu compartilhar aqui. Já fomos até o degrau 5, quinto degrau. Lembrar para quem está chegando hoje, né? Que Pastor, nós estamos... Oi. tem alguma coisa esbarrando no microfone, tá? No microfone? Parece que está encostando em alguma coisa e está fazendo barulho. Tá bom. Vê se melhorou agora. Agora está sem barulho. Tá muito sensível o microfone. Então, até semana passada, nós avançamos até a primeira parte do versículo 3. E hoje a gente começa a segunda parte do versículo 3 e terminamos no versículo 4. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Estou lembrando que essa ideia do degrau é uma ideia que João Calvino também usou. E nós achamos bem interessante, porque ela nos dá essa noção de que nós saímos do degrau, abaixo do degrau, na verdade, saímos da lama. O Senhor nos tirou da lama. E diz o Salmo 40 que é sempre bom lembrar que ele nos tirou os pés do ladaçal, nos colocou sobre a rocha firme, colocou um cântico novo na nossa boca. E a partir daí, nós estamos na caminhada de glória em glória rumo aos céus. E essa figura da escada, seguindo o texto do Salmo 23, vai nos fazer pensar no quanto que nós precisamos firmar cada vez mais no Senhor. Partimos do princípio de que o Senhor é o meu pastor. E como já disse, o Senhor é meu pastor, só daqueles que têm ouvido a voz do Senhor Jesus, porque o Senhor ouve a voz das suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Sabemos que por esse pastor nós não teremos falta de nada, de nada. É claro que precisamos entender o Salmo 23, o que o Senhor Jesus está falando quando ele diz: nós não teremos falta de nada. Já fizemos isso. Depois subimos, ele nos faz repousar em pastos verdejantes, um lugar onde nós somos alimentados, somos nutridos, onde o nosso medo é tratado pelo Senhor, e tantas outras coisas. Ele nos leva às águas de descanso, porque nós precisamos de descansar no Senhor. No Senhor é que está o nosso verdadeiro descanso. Ele refrigera a nossa alma. Eu disse que quando a gente chega nesse refrigera a minha alma, é como se a gente tivesse subido a tipo um platô. Todas as conquistas que nós tivemos até agora, porque o Senhor nos deu, elas estão acumuladas no momento em que o Senhor nos refrigera a alma. Mas não quer dizer que a gente não vai precisar estar constantemente voltando ao pastor e se alimentando, se realimentando constantemente para que nós possamos estar nesse plano do refrigério. Hoje, nós subimos mais um degrau, porque o Senhor vai nos dizer mais uma outra coisa fundamental
para a vida do crente. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, eu estava dizendo de que nós entramos no versículo 3, da sua segunda parte, que diz: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E nós estamos desde o início do Salmo respondendo a uma pergunta: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, de que nós não teremos falta? O que o pastor vai nos prover? E a resposta disso está nos versos 2 a 6, que a gente vem, aos poucos, falando sobre eles. De que as ovelhas não terão falta aqui no 6º degrau? Diz o versículo: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, minhas irmãs, as ovelhas restauradas do Senhor não terão falta de direcionamento do Senhor. Vou repetir. As ovelhas restauradas do Senhor, elas chegaram até refrigerar a minha alma e estão em contato permanente com o Senhor, e elas precisam de ter a orientação do Senhor para conduzir a sua vida. E elas terão da parte do Senhor o direcionamento para continuar a sua jornada. O que faz o pastor que guia? E quem é esse nosso único guia? Quando os sábios vieram ver Jesus, disseram o que o Senhor os havia relatado da profecia de Miqueias muitos anos antes. Porque Miqueias disse: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Isso está em Mateus, capítulo 2, verso 6. Jesus também censurou os escribas e fariseus, dizendo-lhes que, apesar de eles serem líderes do povo, eles não seriam chamados guias, porque, disse Jesus, um só é o vosso guia, o Cristo. Isso também nos traz uma lição para todas as pessoas que são líderes, estão crescendo na liderança. Essa necessidade de buscar no pastor guia a orientação para a sua liderança. Porque Jesus Cristo é um guia que lidera mesmo, que vai na frente, que dirige, que dá direção, que dá exemplo, vigia, que ora, que alimenta, que vai na frente. O pastor guia, ele tem algumas credenciais que são próprias de Deus. Isaías 48:17 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor. Percebam, Redentor, Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. De nada terei falta, que nós vimos antes do verso 1, é porque o Senhor é aquele que proverá. Gênesis capítulo 22:14 diz que o Senhor Deus é quem provém. Juízes capítulo 6:24 nos fala do Senhor que é a nossa paz. Ele nos leva às águas de descanso. Êxodo capítulo 15, verso 26 nos fala que ele restaura a nossa alma, porque é o Senhor que cura. Ele nos guia pelas veredas da justiça, porque o Senhor é a nossa justiça. Jeremias capítulo 23, verso 6, 33, 16. Nós precisamos deste guia, meus irmãos, minhas irmãs. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E ele considera todas as nossas veredas, diz Provérbios capítulo 5, verso 21.
E o Senhor nos ordena a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, porque é Ele quem endireita as nossas veredas. O Senhor é reto por natureza. O Senhor não faz nada contra a sua santa constituição. Ao mesmo tempo, Ele exige que nós vivamos reta e santamente, e Ele nos dá a orientação para isso. Mas Ele sabe que o homem caído não quer a sua justiça. Por isso Ele providenciou para que o Senhor Jesus Cristo fosse a nossa justiça. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele guia os humildes pela justiça dele. Ele ensina aos mansos o seu caminho. Ele nos guia pela vereda da justiça para também sermos justos e exercermos a sua justiça. Miqueias capítulo 5, verso 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de nós? Segundo Miqueias 6:8. Nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus fez a seguinte advertência: a menos que a sua justiça supere em muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, você jamais entrará no reino dos céus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versos 9 e 10, como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá, por meio de vocês, muitos frutos de justiça. Nós somos chamados a exercer a justiça de Deus na vida em que vivemos, no mundo com quem nós nos relacionamos. Somos chamados a produzir frutos de justiça, frutos da justiça de Deus. Agora, meus irmãos, o versículo fala algo muito fundamental para a nossa vida, que nós precisamos ter essa compreensão. Porque ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Olha o que ele disse ao povo de Israel no registro de Deuteronômio, capítulo 9, versos 4 e 5. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu esta terra porque sou justo. Não. É por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles, porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Não tem nada em nós que possa fazer com que ele nos guie por essas veredas. Ezequiel capítulo 20, verso 44 diz: sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Isaías capítulo 48, versos 9 e 11 diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis
que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outro. Perceba, meus irmãos, que o Senhor nos guia pela vereda da justiça, por amor do nome dele, pela fidelidade que ele tem a ele. E João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 29, diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ô, palavra pesada. Todo aquele que pratica a justiça é nascido do Senhor. Significa que quando nós exercemos a nossa justiça própria, queremos resolver as coisas do nosso jeito, nós estamos dando demonstrações de que talvez ainda não tenhamos sido nascido do Senhor, não tenhamos sido regenerados pelo Senhor. Mas, queridos irmãos, até aqui, neste versículo 3, o Senhor é como se ele estivesse nos preparando para os novos embates da nossa vida. Essa última parte que nós vimos, ela nos orienta a termos sido pessoas resgatadas pelo Senhor, alimentadas, nutridas, que descansam no Senhor, que nós persistamos nos caminhos da justiça de Deus na nossa vida. Porque nós vamos entrar no verso 4. E os versos 4, 5 e 6, para mim, eles são 3 grandes desafios para a vida de qualquer pessoa. E particularmente para a vida daquele que tem o Senhor Jesus Cristo. Percebam que no verso 4, o grande desafio que assusta a todos é o desafio do vale da sombra da morte. O desafio do sofrimento. Na semana que vem nós vamos ver o desafio do enfrentamento dos inimigos e também o desafio da perseverança até o fim. Então, nesse versículo 4, voltamos à mesma pergunta. De que nós não teremos falta? O Senhor é meu pastor, de que nós não teremos falta? E a resposta que temos aqui no verso 4 é: nós não teremos falta de proteção do Senhor em qualquer circunstância da nossa vida. O verso diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Chegamos aqui no Salmo ao primeiro e grave e grande desafio à nossa fé, marcado pela dor, pelo sofrimento que às vezes insiste em não querer acabar. Dor e sofrimento que expõe o mais profundo do nosso interior. Quando a gente está passando por um turbilhão, parece que ele nunca vai acabar. A gente não vê, às vezes, luz no fim do túnel. Mas o Senhor nos diz na sua palavra e nos ensina aqui neste salmo que mesmo que nós estejamos num túnel sem saída aparentemente, que nós podemos confiar no Senhor e não temer mal nenhum, porque ali Ele está conosco. E mais ainda, o seu bordão, o seu cajado nos consola. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você já passou por algum momento assim na sua vida? Quando parece que tudo vai acabar, quando tudo está sem solução, quando as coisas estão escuras, quando o inimigo das nossas almas começa a falar na tua mente, não vale a pena mesmo, não, é melhor acabar com a sua vida. Não.
Não é isso que o Salmo nos ensina. Mas o que é o vale da sombra da morte? Eu perguntei se alguém aqui acha que já passou pelo vale da sombra da morte. Eu diria que o vale da sombra da morte, meu irmão, minha irmã, é qualquer experiência difícil em nossa vida, que nos enche de medo, de temor, que nos envolve, que nós não vemos nenhuma saída e que envolve também pessoas muito próximas de nós. Quaisquer caminhos tenebrosos que nos causam medo, pavor, aquela sensação de perda iminente e perdas reais, aquela sensação de que a morte está se aproximando e, de fato, você a enxerga bem ali à sua frente. Não é nada fácil. Mas este talvez seja o verso central deste salmo. Note, meu irmão, minha irmã, que os primeiros 3 versículos, o pronome estava na terceira pessoa. Ele falava, o Senhor é o meu pastor, ele me guia, ele me faz descansar em paz. Ele, sempre o Senhor é que era o pronome usado, era a terceira pessoa. Mas aqui, neste versículo, já há uma relação eu-tu. Eu-tu. Porque ele está dizendo ainda que eu ande, não temerei, porque tu estás comigo. Percebe como o salmista mudou a forma de se relacionar com as suas dificuldades? Porque ele está naquele platô em que o Senhor já refrigerou a sua alma, ele está lutando para seguir nos caminhos da vereda do Senhor. Então, ele pode dizer que eu tenho uma relação, eu-tu, com o Senhor. É como se ele estivesse numa conversa bem íntima com o pastor ao seu lado, naquela dificuldade. E o pastor ali o confortando, animando, aquietando os nossos medos, curando, ou mesmo até nos levando para estar com ele para todo sempre. Não há ninguém no mundo que um dia não vá passar por uma situação similar, mais forte ou menos forte, durante o seu período de vida. E é interessante que na tradução da NVI, da NVT, o texto diz, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Sério, não é ainda que eu ande. É quando eu andar pelo vale mais escuro, por um vale de trevas e morte. E o Senhor Jesus já tinha dito, no mundo tereis aflições. Meu irmão, minha irmã, nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos às fraquezas próprias de humanos. Mas quando aqueles que têm o Senhor como seu pastor passa por este vale, ele precisa dessa força que vem do Senhor. E ele precisa lutar dentro do seu coração, porque o Senhor é que coloca esse querer se efetuar nele, para que não tema este vale da sombra da morte, para que ele seja fortalecido na certeza da presença do Senhor ali. Porque também o Senhor está permitindo que ele viva, que ele passe por essa situação, por aquele momento. Mas o Senhor não o deixa num beco sem saída. O Senhor está ali na sua dor. E é preciso que nós sempre nos lembremos, meus irmãos, ninguém vai de véspera. Nosso tempo de vida está fixado pelo Senhor. Amo ler o Salmo 139, todo ele, mas essa parte me conforta muito em saber que desde quando quando nós éramos ainda no início de um feto, o Senhor já nos conhecia, já tinha fixado o tempo da nossa vida. Não importa a forma como a gente vai, mas o fato é que o nosso dia, já está determinado pelo Senhor.
E compete a nós, em gratidão ao Senhor, viver com qualidade de vida espiritual cada vez maior, sabendo que o Senhor já tem os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas aí eu me lembro de uma coisa. Há pessoas que se apegam à vida. Pessoas que têm tanto amor pela vida que elas não têm, assim, como que o desejo de um dia estar com o Senhor. Elas querem viver. Pode ser até correta essa motivação, mas diante de Deus, o maior apego que nós temos à nossa vida deve ser o apego de ficar ao lado do Senhor e cumprir a sua vontade, e a sua vontade é boa para nós, e fazer a vontade dele, enquanto ele nos permitir fazer, e buscar e compreender a vontade dele. Esse é o maior apego que nós podemos ter para a nossa vida. E Paulo, aos Filipenses, nos dá uma razão muito interessante para termos apego à vida. Capítulo 1, versos 20 a 26, Paulo diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, ele não tem dúvida. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Percebem que Paulo está falando de uma razão para ter apego à vida, mas de ambos os lados, seja para a vida, seja para a morte. Eu estou bastante em aperto, segundo palavras de Paulo. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas eu ainda julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Percebe que o tempo de Paulo está determinado por Deus, e ele sabe disso. Ele está dizendo assim: o tempo que Deus me permitir, eu julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para aproveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que Paulo está dizendo que uma bela razão para termos apego à vida é para fortalecermos os nossos irmãos na sua fé. É para pregarmos o evangelho da salvação. É para que sejamos instrumentos de Deus para consolo, conforto daqueles que sofrem. Esta é uma bela razão para apego à vida. Mas se o nosso apego à vida está relacionado aos bens materiais, está relacionado ao simples prazer de viver, o nosso apego à vida acaba sendo algo que não agrada ao Senhor, porque o apego à vida deve ser para que nós sejamos prontos para, a qualquer instante, sermos chamados pelo Senhor. Enquanto isso, sermos usados pelo Senhor para a salvação, para a renovação da fé nossa e das pessoas que estão conosco. Um outro ponto que é importante a gente conversar, que é um ponto complicado. O versículo diz: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Eu quero me referir um pouquinho à questão do medo da morte. Você tem medo de morrer? Pergunto, você tem medo de morrer? Ao longo da caminhada cristã, muitas vezes nós percebemos que muitos irmãos ainda têm medo de morrer. Medo de morrer. É uma pergunta muito chata de fazer. Você tem medo de morrer? Eu só quero apenas dizer que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos ter medo algum, porque o Senhor está conosco e vai continuar.
E eu quero lembrar também de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 53 a 57, que dá uma bela razão para que nós não tenhamos medo da morte. Verso 53 diz: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sendo abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu diria, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor. Lembre-se, o Senhor está ao teu lado. E mesmo que você esteja sendo chamado a Deus para estar com Ele para todo sempre, simplesmente descanse no Senhor, porque Ele é o seu pastor, Ele está ao teu lado, mesmo na hora da tua passagem. E lembre-se, fechamos os olhos aqui e abrimos nos braços do Senhor Jesus. Sempre o pecado, meus irmãos, vai ser a causa primária de todos os males que afligem o ser humano. Mas nem sempre nós passamos por dor, sofrimento e morte exatamente por causa de um pecado específico que nós cometemos. Mas isso pode acontecer. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 9, versos 1 a 12, vai falar sobre a cura. João registrou a cura de um cego de nascença por Jesus. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meu irmão, minha irmã, às vezes, no meio da sua luta, do seu sofrimento, da sua dor, pode ser que alguém esteja invocando até mesmo a palavra de Deus de uma forma imatura, tentando colocar na sua mente algum tipo de maldição, como se você estivesse amaldiçoado por alguma coisa que você cometeu ou por algo que você está passando. Não dê ouvido a vozes imaturas da palavra. Mas é fundamental que você que está perto do Senhor Jesus, que você busque compreender o que Ele quer de você. E se você tem algo que desagrada ao Senhor, nesse instante, você deve também recorrer lá à palavra, Salmo 139, versos 23 e 24, e confessar ao Senhor: sonda, meu Deus, e vê o coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O fato é que há uma permissão de Deus para que você passe por este vale. Com pecado direto ou não. Mas Ele faz isso para manifestar em você as obras dele, para que você o glorifique. Mas não se esqueça, se há pecado, o Senhor corrige os que amam. Se você ler lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 13, você vai ver como é que funciona a disciplina do Senhor. Leia isso depois. Saiba, meu irmão, minha irmã, que a propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Em meio ao sofrimento, Ele quer nos aperfeiçoar para sermos fiéis a Ele até o dia da sua volta e para sermos instrumentos de salvação para tantos que carecem de Jesus. Em sua vontade boa, perfeita e agradável, o Senhor nem sempre remove os perigos da nossa vida, mas Ele nos ajuda estando ali,
a vencê-lo, para não, inclusive, permitir que o medo nos paralise. Ele pode evitar os problemas, mas ele pode não fazê-lo se ele não quiser. Ele quer que nós digamos todos os dias a ele, em todo instante: Senhor, tu estás comigo agora, no meio desses perigos que eu estou correndo. Isaías também disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É isso que significa ser mais do que vencedores. É ter esta paz de Cristo em nosso coração em meio aos perigos. O Salmo fala do bordão e do cajado. O bordão era um bastão pesado com o qual o pastor podia atordoar ou matar uma fera que atacasse o rebanho. O cajado era uma vara com uma das extremidades curvadas e era usado para ajudar as ovelhas individualmente. Em Levítico, capítulo 27, versículo 32, está registrado uma coisa muito interessante. No final do dia, o pastor fazia as ovelhas passarem uma por uma debaixo do cajado, para que pudesse contá-las e examiná-las. O rebanho se sentia protegido vendo o pastor ao lado e percebia que pertencia ao pastor que o defendia dos perigos. Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus não é um servo contratado que foge quando depara com o perigo. Ele é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas do Senhor têm paz com Deus, porque elas são contadas como do Senhor, estando no aprisco com o pastor e desfrutam a paz de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo nesta noite, talvez pela primeira vez, ao longo da vida, nós vamos passar muitas provações. E às vezes serão muito duras. E às vezes nós não vamos entendê-las. Mas nenhuma delas pegará o Senhor de surpresa em relação a você e a mim. Porque o Supremo Pastor provê aqueles que vêm a Ele, ficam com Ele, permanecem nele, descanso, restauração, prazer em Deus, direção, proteção. Você está passando pelo vale da sombra da morte? Lembre-se que o pastor Epaminondas deu esse texto outro dia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 13 de Isaías 41 também diz: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Mesmo quando você andar pelo vale escuro da morte, por um vale de trevas, o Senhor está ali conosco. Há um hino do nosso cenário que tem uma letra muito maravilhosa que a gente deve sempre lembrar deste hino quando a gente enfrentar o desafio da morte e do sofrimento. Pelo vale escuro seguirei Jesus. Mas, Senhor, por ti seguro, vendo a tua luz, o meu passo incerto, tu dirigirás. Ao sentir-te perto, eu nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo o que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Mas, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece
Senhor, de te ver, Senhor Jesus. Companheiro, amigo, que ao meu lado vens. Sim, Senhor, tu estás comigo. Tu sempre me sustens. Assim termina o hino 154 do nosso hinário Segurança em Paz. Um hino para cantarmos e termos nossa mente e coração, sempre que nós estivermos enfrentando qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer vale da sombra da morte. Que o Senhor nos abençoe, nos console, nos conforte, nos dê continuamente a sua direção e essa certeza da sua presença maravilhosa em qualquer circunstância da nossa vida. Amém.